Você já parou para pensar se essa dor que te corrói por dentro, esse vazio que você sente quando ninguém está olhando, não é um erro? E se o sofrimento que te paralisa for, na verdade, um aviso? Um sinal sutil, mas insistente, de que tem alguma coisa muito errada com a forma como você vem vivendo? Pois bem, talvez essa dor seja a sua única chance de acordar. Porque, por mais que o mundo tente te convencer do contrário, nem toda dor é patológica. Algumas dores são filosóficas, são feridas da alma, provocadas pelo colapso do sentido. E aqui entra Nietzsche. Ele não falava apenas de razão, lógica ou conceitos acadêmicos. Ele falava de carne viva, de angústias reais, de um tipo de desespero que começa quando tudo aquilo que te ensinaram como verdade começa a desmoronar diante dos seus olhos. E tudo o que resta é um silêncio ensurdecedor. Nietzsche avisou: Deus está morto. Mas o que ele queria dizer com isso? Essa frase não é uma provocação religiosa. É um diagnóstico profundo da mente moderna. Ele não estava celebrando a morte de um ser divino. Estava revelando a morte de algo muito mais próximo, a perda de sentido que nos sustentava. As certezas absolutas, os valores morais que herdamos, os códigos que antes nos guiavam. Tudo isso se esvazia. E quando o mundo perde o sentido, o que sobra não é liberdade, é um abismo, um buraco interno, sombrio, cheio de silêncio. E é nesse silêncio que muitas pessoas começam a enlouquecer ou a despertar. Você sente que algo está fora do lugar? Que, apesar de fazer tudo certo, seu coração continua pesado, a mente continua barulhenta e o espírito cansado? Isso tem nome. É a morte da tradição. É quando a saúde mental entra em colapso porque as respostas prontas já não funcionam mais. É quando a filosofia não é um luxo, é uma urgência. Porque só ela pode ajudar a organizar o caos, que se instala quando os pilares da sua vida começam a ruir. Nietzsche chamava esse momento de a grande crise do sentido, um estado psíquico em que você já não acredita nas velhas ideias, mas ainda não criou as suas próprias. E nesse espaço de transição, a alma sofre. Mas aqui está o detalhe, que quase ninguém tem coragem de dizer. Esse sofrimento não é uma maldição. É o início do nascimento. O nascimento de um novo eu, um novo modo de existir. Mas ele não vem fácil. Primeiro, tudo precisa morrer dentro de você, inclusive as verdades que você mais ama, a tradição que você respeita, a moral que te molda e até a imagem de Deus que te confortava. Só quando tudo isso silencia é que você começa a ouvir a sua própria voz. A dor que você sente talvez seja a sua única chance de acordar. Não fuja dela, não anestesie, não terceirize. Essa dor carrega a chave de uma transformação profunda. Nietzsche acreditava que esse era o ponto de virada, quando o espírito humano é forçado a criar, a partir do vazio, um novo sentido. E se você está aqui, me ouvindo até agora, é porque algo dentro de você já começou a se mover. Comenta. Aqui embaixo, eu sinto o vazio. Se você já experimentou essa sensação de colapso interno. E se isso te tocou, se inscreve agora no canal, porque o que vem a seguir vai te levar ainda mais fundo nesse abismo, onde talvez, só talvez, você encontre a sua própria luz. Pronto para seguir? Porque agora o abismo vai começar a te encarar de volta. Pois bem, se algo em você tremeu durante esse vídeo, mesmo que levemente, então você já foi tocado por essa mensagem. E agora seu inconsciente já sabe, ignorar isso seria como voltar a dormir depois de ter acordado. Então, escuta com atenção. Comenta aqui embaixo o que mais te confrontou. Não é só um comentário, é uma marca, um registro de que você viu, sentiu e está desperto.
Escreva "Eu senti o abismo" ou diga o que ele te mostrou. E se você ainda não se inscreveu, cuidado, porque o próximo vídeo vai cortar ainda mais fundo. E seria um erro perder isso. Um erro que na sua mente não vai perdoar. Clique no inscrever-se agora, silenciosamente, como quem atende a um chamado. E o like não é um gesto, é um sinal, um código, um aviso ao algoritmo de que algo verdadeiro está acontecendo aqui. Faça parte disso. A tradição, que por tanto tempo serviu como norte, como estrutura simbólica e emocional, onde os indivíduos encontravam abrigo, lentamente começa a desintegrar-se diante dos seus olhos. O que antes era transmitido de geração em geração como sagrado, hoje soa obsoleto, desconectado, vazio. Você já sentiu isso? Aquela sensação estranha de não se reconhecer nas regras, nas crenças, nos costumes que te disseram para seguir. Nietzsche chamava isso de o crepúsculo dos ídolos. E quando os ídolos caem, o que sobra? O caos interno. Costumes que serviam para preservar a estabilidade psicológica agora só geram culpa. Crenças religiosas, normas morais, mandamentos de comportamento. Tudo aquilo que um dia parecia te dar um sentido começa a parecer uma gaiola invisível. Nietzsche não propôs um simples abandono dessas ideias. Ele propôs uma demolição interna, uma transvaloração. Destruir os valores antigos para criar novos, verdadeiros, nascidos da sua própria experiência e dor. Mas isso exige coragem filosófica. Exige uma mente que não está mais disposta a se submeter ao conforto paralisante da tradição. E aqui entramos em um ponto sensível. Você é o que herdou ou o que escolheu ser. A maior parte da sua identidade foi moldada por essas tradições que agora se esfarelam. O modo como você pensa sobre o bem e o mal, o certo e o errado, o que é digno ou vergonhoso, tudo isso veio impregnado de dogmas, de mandamentos alheios. E à medida que esses alicerces ruem, você se sente perdido, ansioso, em crise. Mas Nietzsche diria, isso é um bom sinal. A crise é o prenúncio da liberdade. Quando você se desprende das amarras herdadas, começa a ver com os próprios olhos. Mas essa visão assusta. É como acordar num mundo sem mapa, sem guia, sem promessas de salvação. A tradição prometia sentido, mas entregava conformismo. E agora que você está diante do abismo, resta uma escolha brutal: se reconstruir ou se esconder. Fugir de si ou atravessar o inferno da desconstrução. Nietzsche sabia que muitos se perderiam nesse processo, mas os que tivessem coragem para continuar, esses poderiam nascer de novo. Uma nova moralidade não imposta, mas conquistada. Uma nova forma de viver, não baseada em mandamentos, mas em autenticidade. O caos interno, quando olhado de frente, vira uma forja. Ele derrete tudo que é falso, tudo que foi colocado em você pela família, pela igreja, pela sociedade, e permite que algo novo emerja, não sem dor, não sem perda, mas com verdade. O colapso da tradição não é apenas um problema histórico ou cultural. É um terremoto emocional, existencial, psicológico. O ser humano moderno, sem os velhos pilares, está em queda livre. Mas talvez essa queda seja o primeiro passo para o voo. E se você sentiu essa dor, essa quebra, essa solidão aguda que surge quando tudo que era certeza vira entulho, entenda. Você não está quebrado. Você está em reconstrução. Comente aqui embaixo se você já se sentiu em ruínas, se já percebeu a tradição se desmanchando ao seu redor. Escreva "A gaiola rachou", ou conte em uma frase quando você começou a questionar o que sempre te disseram para aceitar. E se esse vídeo fez algo dentro de você estremecer, deixa seu like e se inscreva. A jornada está apenas começando. E é nesse cenário de ruínas, de tradição transformada em pó, que algo ainda mais sombrio começa a nascer dentro de você.
Não é visível, não tem nome, mas consome. É o silêncio da alma que já não encontra nenhuma verdade onde antes havia certezas. Nietzsche sabia: quando as estruturas do mundo ruem, o espírito se vê órfão, órfão da verdade, órfão de Deus, órfão de si mesmo. Você olha ao redor, tudo o que disseram ser certo, justo, bom, agora soa artificial, vazio, programado. E o pior, nem isso te revolta mais, só cansa, só pesa, só te afunda ainda mais nesse vazio interno que cresce como um veneno lento. Você sente, lá dentro, tem algo gritando, mas ninguém ouve, nem você consegue entender, porque você foi treinado para confiar em dogmas, não na sua dor. A dor, aliás, sempre te disseram que era fraqueza, castigo, punição por não seguir o caminho. Mas qual caminho? Quando Nietzsche diz Deus está morto, ele não celebra, ele lamenta. Porque quando morre o absoluto, sobra apenas a incerteza. E essa incerteza, quando encontra um coração não preparado, vira abismo, vira crise existencial. Vira esse desespero calado que você talvez nunca tenha tido coragem de confessar a ninguém. O medo de não ser ninguém. O medo de não ter essência, de ser só um eco, só um reflexo de tudo o que esperaram que você fosse. E aqui está o ponto mais cruel. Quanto mais você tenta se encontrar nas velhas fórmulas, mais você se afasta de si. Porque essas fórmulas foram criadas por uma moral que você nem escolheu. Uma moral que colocou culpa onde deveria haver liberdade, que colocou pecado onde deveria haver desejo, que colocou silêncio onde deveria haver grito. A alma, sufocada por séculos de obediência, agora tenta respirar. Mas como respirar quando o oxigênio da verdade foi roubado? Quando tudo que você acreditava ser sólido virou fumaça? Pois bem, esse é o ponto exato onde muitos desistem, onde muitos escolhem anestesiar a dor com distrações, vícios, espiritualidades vazias ou até mesmo um retorno cego a dogmas ultrapassados. Porque encarar esse espelho quebrado dói. Ver-se sem máscara, sem amparo, sem moral imposta, é brutal. Mas também é aqui, nesse chão estilhaçado da alma, que algo novo pode começar. Ainda não é o momento de falar disso. Vamos continuar, descendo. Ainda há camadas mais profundas desse caos interno que você precisa encarar. Porque enquanto você não entender de onde vem essa angústia silenciosa que corrói a sua identidade, você vai continuar acreditando que é culpa sua. E não é. É o mundo que perdeu o norte e arrastou você junto. Você sente esse desconforto? Esse aperto no peito que não sabe explicar? Então comenta aqui embaixo com a palavra orfandade. Sim, essa palavra. Quero saber quem está sentindo isso na pele, quem está vivo por dentro, mesmo que sangrando. E se você chegou até aqui, é porque algo em você quer despertar. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Não por mim, mas por você. Porque cada vídeo aqui é um passo rumo a uma verdade que não foi enfiada goela abaixo, mas descoberta por você mesmo. E não esquece de compartilhar com alguém que também esteja em silêncio. Talvez ele só precise de um vídeo assim para começar a escutar a própria alma. E então, quase sem perceber, o que era silêncio vira ruído. Não um ruído externo, mas interno. É como se algo dentro de você começasse a implodir, lentamente, todos os dias. Você acorda com uma pressão invisível no peito, uma fadiga existencial que não se cura com sono, nem com café, nem com motivação barata. Dorme esperando que o dia seguinte traga alguma direção, mas só encontra mais vazio. A rotina continua, os compromissos continuam, mas você já não está ali. Nietzsche chamava isso de o maior dos perigos, o niilismo, a perda completa de sentido, a sensação de que nada importa,
de que qualquer esforço é inútil, qualquer escolha é aleatória, qualquer dor é irrelevante. E, no entanto, você sente, e sente profundamente. A alma, sem uma verdade que a sustente, começa a se quebrar em fragmentos. E a mente, sem um porquê para existir, se torna o próprio campo de batalha. É o nascimento do caos interno. Você tenta fingir que está tudo bem, tenta cumprir os papéis que esperam de você, o bom filho, o bom amigo, o profissional produtivo, o cidadão funcional, mas algo dentro grita: isso não sou eu. Só que você não sabe o que é você, porque te ensinaram tudo, menos a escutar o seu próprio abismo. Disseram o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que é sucesso, o que é fracasso. Mas nunca disseram o que fazer quando tudo isso perde o valor. E aí começa a confusão. A ansiedade que cresce sem motivo aparente, o pânico existencial que surge em momentos banais, a culpa por não ser feliz, a vergonha de estar perdido, a sensação de estar desconectado de tudo e de todos. Esse é o campo onde o caos floresce, mas não como um inimigo, não como algo que você deve destruir. O caos, Nietzsche nos mostra, pode ser um útero, um lugar de gestação, mas para isso é preciso ter coragem de atravessá-lo, de suportar o desconforto, de olhar de frente para a ausência de sentido e não fugir. Você começa a perceber que as perguntas estão te enlouquecendo mais do que as respostas, e que talvez não existam respostas, não aquelas prontas, absolutas, universais. Cada alma que desperta para essa realidade passa por esse luto silencioso. O luto de tudo aquilo que um dia acreditou como verdade. E é nesse luto que muitos entram em colapso, ou se anestesiam, ou se afundam em promessas rápidas de sentido. Gurus, frases de efeito, positividade tóxica, religião superficial, coach espiritual, qualquer coisa que tape o buraco. Mas o buraco continua lá. Pois bem, se você está ouvindo isso com o coração apertado, saiba, você não está quebrado, você está em transição, você não está falhando, você está despertando. O nascimento do caos interno não é o fim, é o início da jornada para dentro. É nesse exato ponto que muitos fogem, mas poucos, muito poucos, escolhem ficar e ouvir o que esse caos tem a dizer, escolhem mergulhar, escolhem se transformar. E é justamente com essas pessoas que esse canal fala. Com os órfãos da verdade, os sobreviventes do colapso moral, os exilados do próprio eu. Se isso te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo a frase "Eu ouvi o caos". Essa frase vai me mostrar que você não só assistiu até aqui, como sentiu, que está vivendo isso na pele, que está acordado. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha com quem você sente que está prestes a desabar, mas ainda não entendeu o porquê. Esse vídeo pode ser o sinal que essa pessoa precisava. E se você quiser continuar essa jornada comigo, não sai. O próximo mergulho será ainda mais fundo. E é nesse ponto, quando o caos interno começa a gritar alto demais, que surge uma tentação perigosa, a de voltar correndo para qualquer ideia que prometa conforto imediato. É como um náufrago agarrado a qualquer pedaço de madeira que flutue, mesmo que essa madeira esteja podre. Nietzsche, com sua clareza brutal, já avisava. O perigo não está apenas na ausência de sentido, mas nas soluções falsas que abraçamos por desespero. Esse é o ponto em que muitos não aguentam mais questionar e então aceitam qualquer resposta. Mas preste atenção, não é uma aceitação genuína, é medo, medo de pensar por si mesmo, medo de caminhar sem muletas, medo de encarar a vida sem máscaras. E é esse medo que alimenta a armadilha da falsa esperança. Ela não liberta, apenas anestesia.
Vemos isso todos os dias. Pessoas se entregando a discursos prontos, se submetendo a líderes carismáticos, se agarrando a doutrinas com uma força desesperada. Não porque encontraram verdade, mas porque não suportam mais a dúvida. E nesse momento, se vendem. Se vendem por um pouco de paz, mesmo que seja uma paz mentirosa. Preferem ser acolhidos por um rebanho do que enfrentarem o próprio labirinto. E o mais perverso é que isso vem disfarçado de iluminação espiritual, de autoconhecimento, de fé, mas não passa de um retorno covarde ao velho conforto. Aquele que Nietzsche chama de moral de rebanho. A mesma moral que sufoca a singularidade, que odeia a diferença, que castiga o pensamento livre. E quem retorna para ela, mesmo inconscientemente, está escolhendo a mentira, porque ela dói menos do que a verdade. Mas essa mentira tem um custo, a sua alma, porque por fora você até pode parecer mais calmo, pode seguir os rituais, repetir as palavras certas, se encaixar nas expectativas sociais. Mas por dentro, você sabe que aquilo não te pertence, que aquele eu é um disfarce, que aquela paz é silêncio forçado, e isso, com o tempo, cobra um preço cruel, o ressentimento. Nietzsche dizia que a pior forma de existência é aquela que vive ressentida por dentro, sufocada por uma obediência que ela mesma escolheu, mas que nega todos os dias. E por isso, o caos interno nunca desaparece de verdade. Ele apenas se esconde, esperando o momento em que você não vai mais conseguir fingir. Então, ele volta, mais forte, mais escuro, mais urgente. É nesse ciclo que muitas pessoas passam a vida inteira, saltando de crença em crença, de guru em guru, de manual em manual, sempre buscando uma promessa nova de salvação. Mas, no fundo, continuam perdidas. Porque ainda não aceitaram que não há ninguém que possa trilhar esse caminho por elas e que talvez a única salvação seja se perder de verdade e então renascer do próprio abismo. Você sente isso? Sente que está num ponto onde a máscara já não funciona mais? Onde a velha esperança já não convence? Se sim, comente aqui embaixo. Acordei do rebanho. Essa frase é mais do que uma resposta ao vídeo. É uma declaração, é um rompimento, é o início de um retorno para dentro. Deixe também o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sente que está vivendo esse colapso silencioso. Talvez essa pessoa ainda esteja agarrada à falsa esperança e precise exatamente dessas palavras para começar a se libertar. Mas o que fazer quando todas as certezas desmoronam e nem mesmo o conforto do rebanho é mais possível? Quando o retorno à falsa esperança se revela insustentável, Nietzsche aponta para uma direção que poucos têm coragem de seguir: olhar a dor nos olhos, não fugir, não anestesiar, não se esconder atrás de muletas emocionais ou religiosas, porque a dor, essa dor que arde no peito, que sufoca os dias, que rouba o sono, não é um erro, ela é um sinal, uma convocação, um chamado para algo maior, algo que está muito além do que você aprendeu a chamar de normalidade. A filosofia de Nietzsche não é uma doutrina de negação, mas uma doutrina de potência. E aqui entra uma das ideias mais brutais e libertadoras ao mesmo tempo. A dor não é castigo, a dor é revelação, um portal, um processo de purificação do espírito. Só que não é qualquer um que atravessa esse portal, só atravessa quem aceita morrer. Não uma morte literal, mas uma morte simbólica, da identidade, da imagem, das ilusões. Nietzsche chamaria isso de transmutação de valores. Jung chamaria de processo de individuação. Em ambos os casos, o que está em jogo é a reconstrução da alma, mas agora sobre bases próprias. Você começa a entender que aquela dor existencial, aquele sentimento de vazio, aquela ansiedade difusa, tudo isso é parte do processo. É o preço de abandonar o rebanho e caminhar sozinho.
mas não sozinho de abandono, sozinho de liberdade. É nesse momento que a saúde mental se entrelaça profundamente com a filosofia. Porque não basta aliviar os sintomas, é preciso encarar o que os causou. E mais, é preciso atravessar o abismo com os olhos abertos. Nietzsche dizia que é no fundo do caos que nasce a estrela dançante. Mas para ver essa estrela, você vai ter que suportar a escuridão. Aqui mora uma verdade que assusta. A dor que você sente talvez seja a única coisa verdadeira que você ainda tem. O único contato real com a sua essência. E por isso ela assusta tanto. Porque ela rompe as defesas, desmonta os personagens, destrói as fachadas. Mas também é ela que limpa, que cura, que revela. Se você permitir, se você suportar. A dor, nesse ponto do caminho, deixa de ser um fardo e se torna um mestre, um guia, um alquimista interno que dissolve tudo o que não é essencial, até restar apenas você, cru, nu, autêntico. Não se trata de romantizar o sofrimento. Nietzsche jamais fez isso. Trata-se de reconhecer que fugir da dor é fugir de si mesmo, que o caos não é inimigo, mas matéria-prima da criação, que o colapso é o berço do renascimento. E você só vai entender isso de verdade quando aceitar a travessia, quando parar de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começar a perguntar o que isso está tentando me mostrar. Esse é o ponto de virada, onde o sofrimento deixa de te destruir e começa a te transformar. Se algo aqui dentro de você está vibrando, se essa mensagem tocou pontos que você nem sabia que existiam, comente aqui embaixo. A dor está me ensinando. Escreva isso, não apenas por engajamento. Escreva por você. É uma forma de declarar ao universo e a si mesmo que você está pronto. Pronto para não fugir mais. Pronto para atravessar. Pronto para se tornar quem você ainda nem imagina que pode ser. Mas para o novo nascer, o velho precisa morrer. Não há caminho curto, não há atalhos. A tradição, com todos os seus dogmas, suas regras morais e promessas de salvação, precisa desmoronar por completo dentro de você. E quando isso acontece, quando o último pilar das antigas certezas finalmente cede, é que algo raro começa a emergir. Algo que poucos experimentam. O nascimento do espírito livre. Esse é o ser que já não busca mais justificativas externas para existir. Ele não se ajoelha diante de autoridades morais. Ele não se molda ao que esperam dele. Ele cria os próprios valores. Ele se ergue das cinzas do caos interno e olha para o mundo com olhos que ninguém jamais teve. Nietzsche acreditava que o espírito livre é aquele que, ao enfrentar o niilismo, não retorna covardemente ao conforto das ilusões. Pelo contrário, ele avança, ele escolhe a dor como mestra. Ele suporta o desconforto de estar só. E, principalmente, ele tem coragem de viver sem muletas. A filosofia de Nietzsche não é uma filosofia da destruição, é uma filosofia da reconstrução. Mas apenas para aqueles que atravessaram o fogo. O espírito livre é o resultado de uma alma que suportou o colapso, que encarou o abismo, que rejeitou os valores herdados da tradição para construir um novo mundo, interno e externo. Esse ser humano não nasce pronto, ele é forjado. Forjado pela angústia, pela solidão, pelas noites em que não se sente parte de absolutamente nada. Mas ele também é forjado pelo desejo profundo de não viver uma mentira. A saúde mental, nesse ponto, não é mais apenas a ausência de sintomas. É presença de sentido, é presença de consciência. O espírito livre tem crises, sim, mas ele sabe que essas crises são parte do processo de individuação. Jung diria que é nesse ponto que o ego se rende ao self. Nietzsche diria que é aqui que se começa a dançar com o caos. E você, está disposto a dançar? A ruína da tradição não é uma tragédia, é uma libertação. Mas apenas se você souber o que fazer com os escombros. Muitos,
Ao chegar nesse ponto, ainda tentam reconstruir o antigo mundo. Voltam a buscar aprovação, a fingir, a se encaixar. O espírito livre não. Ele não se preocupa com o que os outros pensam. Ele não vive para caber em caixas. Ele vive para manifestar o que há de mais verdadeiro em si. E isso não é arrogância, isso é coragem. Coragem filosófica, coragem existencial, coragem de ser. E sabe o que é mais curioso? Quando você finalmente se torna esse ser, esse que não depende mais da moralidade herdada, que não busca mais a segurança da tradição, que não precisa mais da validação coletiva, é nesse momento que você começa a inspirar os outros. Porque há algo magnético em alguém que vive em estado de verdade, em alguém que não tem medo do silêncio, do abismo, da transformação. Esse é o tipo de ser humano que muda o mundo, não por imposição, mas por presença, por potência, por autenticidade. Se essa mensagem ressoou com você, comente aqui embaixo. Eu escolho a ruína. Parece contraditório, mas quem não tem medo de ruir é exatamente quem está pronto para se erguer. Então escreva, declare, compartilhe isso com quem precisa. E siga comigo, porque a próxima etapa dessa jornada vai te desafiar ainda mais. Mas será que você está mesmo pronto para a liberdade que tanto diz desejar? Porque a verdade é que quando ninguém mais te diz o que pensar, como agir, o que seguir, tudo pesa sobre você. Tudo. Não há mais desculpas. Não há mais culpados. O erro já não pode mais ser atribuído à tradição, à família, à religião, à escola ou à sociedade. Agora, cada passo é uma criação ou uma fuga. E é nesse momento que a maioria treme. Porque criar o próprio sentido é a mais elevada e solitária das responsabilidades. Nietzsche chamava isso de transvaloração de todos os valores. O ato radical de inverter as crenças herdadas, destruir as verdades estabelecidas para edificar um novo código, seu, íntimo, intransferível, brutalmente honesto. Essa liberdade não é confortável, ela é crua, sem manual, sem garantias, e por isso a maioria recua. Troca liberdade por segurança, troca autenticidade por aprovação e, no fundo, troca a própria alma por uma máscara bem aceita. Mas quem atravessou o caos, quem já viu a morte simbólica da tradição, quem suportou o peso do niilismo sem se entregar a falsos profetas, esse está pronto para a mais difícil das tarefas: criar. Criar valores. Criar direção. Criar a si mesmo. Esse é o ponto onde a filosofia de Nietzsche toca a psicologia profunda. É aqui que o autoconhecimento deixa de ser um conceito bonito para se tornar sobrevivência. Você não está apenas questionando o mundo, você está se refazendo. E essa reconstrução exige uma saúde mental que a maioria sequer sonha em cultivar. Porque não se trata de controlar sintomas ou buscar felicidade superficial. Trata-se de suportar a angústia de não ter chão e, ainda assim, escolher caminhar. Trata-se de construir um sim existencial no meio do nada. A transvaloração é uma revolução silenciosa que acontece dentro de você. Você deixa de viver em função do que o mundo espera e passa a viver em função do que sua alma exige. Mas atenção, isso não é egoísmo. Isso é responsabilidade. Responsabilidade com sua existência, com o tempo que você tem, com a potência que você esconde por medo. Nietzsche sabia que a maioria das pessoas não está pronta para essa liberdade, porque ela exige coragem filosófica, maturidade emocional e uma mente que aguenta o próprio peso. O espírito livre não foge dessa responsabilidade, ele a assume. E com ela vem a possibilidade de uma vida que não seja mera repetição, mas criação. E essa criação não é feita de um dia para o outro,
é processo, é ferida e cura, é dúvida e intuição, é desespero e revelação. Mas é só assim que nasce uma nova forma de ser, algo que nunca existiu antes de você. Então, se você sentiu esse chamado, escreva aqui nos comentários: eu aceito a responsabilidade de criar meu próprio sentido. Não apenas escreva por escrever. Escreva como um compromisso, uma declaração silenciosa, porque esse comentário pode ser a sua primeira criação e pode ser o primeiro passo de alguém que ler. Você tem essa força, e se ficou comigo até aqui, é porque ela já começou a despertar. Estar diante do abismo é uma experiência que quase ninguém deseja, mas que muitos, em silêncio, enfrentam. Você não pede por isso. Você apenas acorda, um dia, com a sensação de que nada mais faz sentido. Os sonhos antigos perderam a cor. As metas que te ensinaram a perseguir parecem ridículas. As vozes externas que guiavam seus passos, pais, professores, líderes, agora soam ocas. Um eco distante de um tempo em que você ainda acreditava que existia um caminho certo. Pois bem, não existe, e é exatamente aqui que Nietzsche quer te encontrar. Para ele, o abismo não era um fim, era um espaço sagrado, uma fronteira, um limiar. O ponto em que tudo o que você herdou morre, e tudo o que você pode vir a ser começa a tomar forma. Mas esse começo não vem com música suave nem garantias. Ele vem acompanhado de dor psíquica, ansiedade existencial, crises de identidade, noites sem dormir e pensamentos que incomodam. Tudo dentro de você é colocado em xeque. Tudo. E nessa tormenta interior, você só tem duas opções: desistir ou criar. Mas o que significa criar diante do nada? Significa olhar o vazio nos olhos e escolher transformar a ausência em potência. É aceitar que não há um plano divino, um propósito pronto, uma moral universal. E mesmo assim, se levantar e dizer: eu vou fazer algo com isso. Significa sair do papel de vítima da existência e assumir o papel de autor da própria história. Essa escolha é o ponto de virada. O ponto onde o niilismo não vira suicídio, mas reinvenção. Onde a angústia não vira paralisia, mas movimento. Onde a dor não vira desculpa, mas combustível. E aqui está o paradoxo: o abismo só destrói quem não o encara. Porque quem mergulha fundo nele, volta diferente, mais forte, mais lúcido, mais livre. O próprio Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê pode suportar qualquer como. Mas esse porquê não está em nenhum livro sagrado, em nenhum guru iluminado, em nenhuma regra social. Esse porquê nasce no fundo escuro da alma, onde ninguém mais pode entrar. É você com você. É nesse campo interno que a verdadeira filosofia começa. E é nesse campo que a saúde mental se redefine. Não como ausência de dor, mas como a capacidade de atravessá-la com consciência. A maioria se esconde. A maioria mascara o vazio com distrações, consumo, dopamina rápida e frases motivacionais vazias. Mas você, se chegou até aqui, já sabe. Fugir do abismo só o torna mais perigoso. É preciso habitar esse lugar, sentar no escuro e esperar que seus olhos se acostumem. É só ali que você verá o contorno do seu verdadeiro ser começando a emergir. Um ser que não depende mais de aprovação externa. Um ser que não se apega a tradições falidas. Um ser que cria, que ousa, que transforma a dor em linguagem, o medo em coragem e o nada em algo. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez seu mundo esteja desmoronando não porque você está fracassando, mas porque algo novo em você está querendo nascer. Nietzsche não te pede fé, ele te convida à lucidez. E essa lucidez é o primeiro passo para a criação.
Por isso, escreva aqui nos comentários se você está enfrentando o abismo e se está disposto a criar algo com ele. Use a frase: "Eu escolho criar mesmo diante do nada". Isso não é só um comentário, é um compromisso, uma marca, um ponto de partida, e pode ser a fagulha que alguém precisa para não desistir também. Pois bem, se a tradição morreu, se o chão ruiu, se o vazio se revelou e você já está completamente dentro do caos, então chegou o momento inevitável. Encarar a pergunta mais perigosa de todas. A pergunta que assombra o fundo da mente humana e que poucos têm coragem de responder com honestidade brutal. A pergunta que separa os que vivem como rebanho dos que ousam existir como indivíduos. A pergunta que define o próximo passo da sua evolução espiritual, filosófica e emocional. Quem você vai se tornar dentro desse caos? Sim, porque agora que nada mais é garantido, tudo é possível. Quando a ordem do mundo se desmancha, quando os dogmas se dissolvem, quando a segurança das respostas prontas desaparece, você ganha algo raro, assustador, mas raro: liberdade. E essa liberdade não é uma leveza confortável, é uma responsabilidade insuportável para os fracos. É um fardo sagrado que apenas os fortes podem carregar. O fardo de se reinventar, de ser autor, de olhar para o nada e começar a moldar com as próprias mãos o que virá a ser o seu eu. Mas o caos não entrega respostas. Ele exige criação. Ele não te dá caminhos. Ele te desafia a abri-los com os pés descalços. Nietzsche sabia disso quando falou sobre o eterno retorno, sobre o além do homem, sobre o espírito livre. Ele não te convida a se adaptar. Ele te convoca a transcender, a rasgar a antiga pele, a desconstruir a máscara que você herdou e a moldar, com suor, dor e consciência, um novo modo de ser. Porque o caos, para quem está desperto, é fértil. Ele é solo negro, sim, mas pronto para que algo absolutamente autêntico floresça. E aqui, talvez pela primeira vez, você perceba que o caos interno nunca foi o inimigo. Ele foi o chamado. Um chamado brutal, sim, mas necessário. Um chamado que diz: pare de repetir, comece a criar. Pare de sobreviver, comece a existir. A maioria vai ignorar esse chamado. Vai correr de volta para as certezas. Vai se anestesiar com espiritualidade superficial, com gurus messiânicos, com frases de efeito que brilham no Instagram. Mas você, se chegou até aqui comigo, é porque está pronto para algo mais profundo, mais perigoso, mais verdadeiro. É aqui que nasce a nova pergunta: quem você está disposto a se tornar agora que não há mais ninguém segurando sua mão? Agora que você sabe que não há um manual, que não existe uma versão ideal esperando por você, mas sim uma versão que precisa ser esculpida no atrito com o desconhecido? Essa versão não será perfeita, mas será sua. Será honesta, será forjada no fogo da angústia, da dúvida, da lucidez e, por isso, será inquebrável. E é nessa direção que vamos caminhar no próximo vídeo. Um mergulho ainda mais profundo, mais íntimo, mais brutal. Porque agora que você destruiu tudo o que te disseram que você era, é hora de encarar o que você realmente é. E talvez o que você pensa ser também não passe de mais uma máscara, um papel inconsciente, um personagem. Você está pronto para rasgar essa camada também? Está pronto para descobrir que sua identidade pode estar te prendendo mais do que te libertando? Pois bem, no próximo vídeo, vamos encarar isso de frente. A máscara que você chama de eu, Nietzsche revela porque sua identidade é uma prisão. Mas antes, eu quero te ouvir. Quero saber se você sente esse chamado, se você já percebeu que há algo dentro de você que precisa morrer para algo novo nascer. Comente aqui abaixo. Eu estou pronto para me tornar quem eu nunca ousei ser. Ou, se preferir, diga em suas palavras, quem você quer se tornar a partir desse caos. Vou ler cada comentário. Sim,
todos. E talvez seja exatamente o seu que ajude outra pessoa a despertar. Se você está aqui até agora, acompanhando cada palavra, sentindo cada frase reverberar dentro de você, é porque algo mudou. Porque você não é mais o mesmo que entrou nesse vídeo. E quando isso acontece, quando a consciência desperta e o caos interno chama, a atitude certa não é apenas um gesto qualquer. É uma declaração, uma escolha de pertencimento. Então, antes de seguir adiante, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Inscreva-se agora no canal, não apenas para não perder o que vem a seguir, mas porque essa jornada que começamos aqui é mais profunda do que qualquer coisa que você já viu. É um espaço onde sua mente pode crescer, onde sua alma pode ser desafiada, onde a transformação começa e só acontece se você estiver realmente conectado. E para quem chegou até aqui, eu quero que deixe seu comentário. Escreva algo que seja sincero, algo que saia do seu peito. Pode ser: eu escolho minha liberdade. Ou estou pronto para enfrentar o abismo. Não importa a forma, importa que você dê voz ao que está sentindo. Porque seu comentário não é apenas uma palavra no vídeo. É um ponto de luz que pode inspirar quem também se perde e precisa reencontrar o caminho. Eu vou ler cada um deles. Prometo que sua voz será ouvida. E claro, se esse vídeo tocou algo em você, se ele sacudiu as certezas, então deixe o seu like. Esse gesto simples é o sinal para o algoritmo, para o universo, para a sua mente. Aqui está alguém que quer crescer, que quer ir além, que não aceita mais as sombras do velho eu. Agora não pare aqui. Na tela está surgindo o próximo vídeo. Ele vai te levar ainda mais fundo, para além do que você conhece, para questionar tudo aquilo que você chama de eu, porque a jornada não termina aqui, ela só começou. Então clique agora, continue, porque você merece essa transformação, merece essa revolução interna, e eu estarei aqui para guiar você, um passo por vez.